Rema, 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 catraieiro. Rema, 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 catraieiro. A partir de agora você acompanha o podcast Raízes. Rema, 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 catraieiro. Vou andar, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Vou andar. Quem falou que andamos só, hein? A nossa jornada por aqui é coletiva. E é junto que iniciamos mais um episódio do podcast Raízes. Estás esperando o quê? Eu, Daniela Pantoja, já te convido a embarcar comigo na nossa canoa cheia de aventura, conhecimento e mobilização. Aumente o volume, seja do fone de ouvido ou da caixinha de som, ou até mesmo do radinho, pois a nossa viagem no podcast Raízes já vai começar. Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Vou andar, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Vou andar. Para você que me acompanha nessa viagem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Este é o podcast Raízes e hoje vamos seguir viagem até o município de Marabá, que fica localizado no sudeste do Pará. Mas antes, que tal refletir na melodia da canção Cacimba de Mágoa, interpretada por Fala Mansa e Gabriel o Pensador. Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília. Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias, quantos pescadores sem redes e sem canoas. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas sem rumo, como canoas sem remos, ou pescadores sem linhas e sem anzóis. Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome, quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz. Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José. Aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João ninguém, é mais um morto qualquer. Morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem. Ele era filho de alguém e tinha filho e mulher. Isso ninguém quer saber, com isso ninguém se importa. Parece que essas pessoas já nascem mortas. E pra quem olha de longe, passando sempre por cima, parece que essas pessoas não têm valor. São tão pequenas e fracas, deitando em camas e macas, sobrevivendo, sentindo tristeza e dor. Quem nunca viu a sorte, pensar que ela não vem e enche a cacimba de mágoa. E hoje me abraça forte, corta esse mal, planta o bem, transforma a lágrima em água. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de regência mariana. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de regência mariana. E então, companheirada, a nossa canoa do conhecimento desembarca na cidade de Marabá, ou melhor, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. Aqui vamos juntos compreender um pouco mais sobre a compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, e também pontuar qual a sua importância para os territórios que estão diretamente ou indiretamente afetados pela mineração. Fonte da vida, conhecem os bichos. E olha só, segundo a literatura brasileira estabelecida pela Constituição de 1988, a CEFEM é a contrapartida financeira paga pelas empresas mineradoras à União, aos estados, Distrito Federal e municípios pela utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios. O cenário mineral evoluiu nas últimas décadas e a legislação que regulamentava a entidade minerária já não atendia a essas exigências. Se tornou necessária, então, uma regulação mais moderna que favorecesse novas oportunidades de desenvolvimento e distribuição das riquezas advindas com a mineração de forma justa e equilibrada a todos os agentes nela envolvidos. Quem nunca viu a sorte, pensar que ela não vem e enche a cacimba de mágoa. E hoje me abraça.
E para compreendermos melhor sobre a Cefem e seus principais pontos na atualidade, recebemos no podcast Raízes de hoje Giliade de Souza Silva, professor de Economia e do Programa de Pós-Graduação na área de Planejamento Urbano e Regional da Amazônia, na Unifespa, coordenador do Laboratório de Contas Regionais da Amazônia, graduado em Economia pela Universidade Estadual da Feira de Santana, mestre e doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eita, que é uma bagagem muito vasta de conhecimento curricular, hein? Muito obrigada, professor Giliade, pela parceria aqui no podcast Raízes. Seja bem-vindo e já inicie compartilhando conosco o que é a Cefem. Eu agradeço o convite e fico sempre à disposição para esse tema, para outros temas que têm interesse. Cefem é a forma contemporânea do royalty de mineração, ou seja, Cefem é a forma como o Estado brasileiro se apropria de parte do recurso que vem da exploração do território, que é o território da União. Então, o que é território da União constitucionalmente? Tudo que está no subsolo. Tudo que está no subsolo é território da União, né? Então, a Cefem é basicamente um royalty, ou seja, uma renda pela propriedade do subsolo. O nome, corretamente, é compensação financeira pela exploração de recursos minerais. E aí você tem duas palavras-chave. A primeira palavra-chave é compensação financeira e a segunda palavra-chave é exploração de recursos minerais, né? Então, na primeira palavra-chave, a ideia de compensação financeira, ela passa uma ideia de aluguel. Você, quando mora na casa de alguém, você tem que pagar um aluguel pelo uso, né? A mesma forma, uma empresa que explora minério, que explora recursos hídricos, que explora petróleo, ela também tem que pagar uma espécie de aluguel pelo uso desses recursos, pela exploração desses recursos, né? Então, a ideia de compensação é você compensar financeiramente o Estado, ou seja, o proprietário, pela única e exclusiva razão do Estado passar para a empresa a exploração de um recurso que é do Estado. E como é feito o uso da Cefem no país, principalmente na região amazônica? A Cefem hoje, ela é recolhida pela União, então é a União Federal que recolhe a Cefem através da Agência Nacional de Mineração, a ANM, e esse recolhimento, ele basicamente é feito em cima da receita bruta, só que é uma receita bruta deduzido os impostos sobre comercialização e transporte, e aí de todo que é arrecadado, ele basicamente é distribuído da seguinte forma: 60% do que é arrecadado vai para o município onde a mineração acontece, 15% do que é arrecadado vai para os municípios que são afetados pela atividade da mineração, por exemplo, se passa uma linha de trem, se tem um porto, se passa por rodovia, etc, né? Qualquer tipo de impacto que a atividade cause, esses municípios, eles têm que ser compensados, né? Então, 15% vai para os municípios afetados. Aí você tem a outra parte que vai para o Estado e a outra parte que vai para a União, né? Então, fica ali mais ou menos menos de 10% para a União. E aí, basicamente, esse tipo de distribuição significa dizer, então, que o município que é diretamente onde a extração ocorre é exatamente o município que mais se apropria da Cefem. Por uma razão óbvia, né? Porque o município é quem lida com o território. Então, o município é o ente do nosso Estado brasileiro que lida com o território. Se é ele que lida com o território, faz sentido que ele se aproprie da maior parte da Cefem. E o que são alíquotas e como elas funcionam na mineração? Então, você tem alíquotas que vão incidir diretamente sobre a receita bruta da transação mineral, né? E aí, o que é importante? O importante é entender quando é que incide. Então, no momento em que você realiza uma venda de minério, você realiza uma exportação de minério, quando você faz a transformação do minério em um outro produto, incide a alíquota, né? Então, onde tem mineração de bauxita, por exemplo, né? Tem lugares onde a mineração de bauxita acontece próximo de onde tem a transformação da bauxita em alumina e da alumina em alumínio, né? Então, quando você transforma bauxita em alumina, isso significa então que você pegou aquele minério e transformou em outra coisa. Aí incide Cefem. Quando você pega o minério e vende para outra pessoa, no ato da venda incide Cefem. Quando você pega o minério e exporta para outro país, no ato da exportação incide Cefem. E aí a alíquota vai variar de minério para minério, né? O minério onde tem a maior alíquota, no caso brasileiro, é o minério de ferro, que é o minério que tem a maior participação nas exportações, na produção local. Obviamente que essa alíquota é uma alíquota que, ainda que seja mais alta entre os minerais brasileiros, ainda assim ela é muito menor do que as alíquotas cobradas por países que também são significativos na exploração de minério de ferro no mundo, como é o caso da Austrália, né? Que você tem taxas que tem regiões na Austrália que chega a cobrar até 10% em cima da receita bruta, né? Professor Giliade, outros minérios podem ir junto com aquele que foi declarado para extração? Sim, isso acontece muitas vezes, né? Você tem uma particularidade no caso do cobre.
né? O cobre, ele é um composto atômico, né? Ele é um composto mineral que é muito próximo do ouro, né? Então, se você tiver algum tipo de movimentação atômica, você transforma, ao invés do mineral virar cobre, ele pode virar ouro. Então, é por isso que a incidência onde tem cobre também provavelmente tem ouro. E onde tem extração de cobre, é sempre muito perigoso não ter um controle sobre isso. Por quê? Porque você pode estar colocando ouro ali dentro. E a gente sabe, 1 quilo de cobre, por mais que seja algo que valha muito, não vale 1 quilo de ouro, né? Então, quando a empresa está, por vezes, vendendo o cobre, por várias vezes está também embutido o ouro. Isso aconteceu, inclusive, agora em Marabá, recentemente. Marabá é um município importante na extração de cobre, né? E foi descoberto que a empresa que estava negociando cobre também estava colocando, enquanto produtos descartáveis, que o pessoal chama de ganga, né? Estava colocando ouro ali dentro. Então isso, inclusive, foi algo sério que rendeu até uma CPI, né? E para finalizar sua participação, gostaríamos de saber o que a Cefem pode trazer para os territórios minerados. A Cefem, ela em si pode proporcionar diversas ações, né? A Cefem, ela tem condições de produzir, por exemplo, despesas que promovam nos territórios minerados a diversificação produtiva. Agora, qual é o problema desse tipo de discurso, né? Porque você pode diversificar produtivamente, incentivando a soja, incentivando a pecuária bovina, incentivando atividades que também são problemáticas para o bioma Amazônia, né? Nesse sentido, o que pode também ter como perspectiva é exatamente nos territórios ter, primeiro, a noção de que existe esse recurso e a noção de que esse recurso só existe por causa dos territórios, e segundo, os territórios ter ciência que eles têm o direito de disputar os rumos para onde esse recurso vai, né? Os territórios têm direito disso. Só que, obviamente, que para fazer isso tem 2 caminhos necessários. Primeiro, se apropriar desse debate, que eu acho que vocês estão fazendo aqui, inclusive, é exemplar, é muito importante se apropriar desse debate. E segundo, ter uma organização mínima para disputar os recursos via as leis orçamentárias. Todo município tem que aprovar uma lei orçamentária que aponta como os gastos vão ser executados em termos mais amplos, que é chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como também os municípios têm que aprovar como em específico ocorrerá os gastos, que é a chamada Lei Orçamentária Anual. Então, acho que é importante que nos territórios organize-se também perspectivas de luta para disputar a Cefem via as leis orçamentárias. Professor Geliade de Souza, muito obrigada por trazer esse galho, ou melhor, essa árvore de informações aqui conosco. Eu, antes de mais nada, queria agradecer o convite. Acho, de fato, que essa iniciativa ela é muito importante. É importante que todo mundo que viva em territórios onde tem extração mineral tenha ciência que existe Cefem, tenha ciência que a Cefem, por menor que ela seja, em relação ao que ela deveria ser, ainda assim é um recurso muito importante, e é um recurso que, por vezes, ela é executada para despesas que não fazem nenhum tipo de efeito real para quem vive nos territórios, né? Então essa problematização que vocês fazem, essa tentativa de popularizar esse debate é muito importante. Então, de saída, eu queria parabenizar pela iniciativa, agradecer demais o convite e salientar que é necessário que todo mundo que vive em territórios minerados tenha uma perspectiva de que é possível ter uma mineração que tem um outro olhar sobre os territórios, uma mineração que tem uma perspectiva mais soberana, uma mineração que tem uma perspectiva que produza vida com mais qualidade, né? E para isso é necessário que todo mundo, obviamente, não apenas tenha ciência que isso é possível, mas também se engaje na luta, né? Então, agradeço e fico sempre à disposição. A cabocla tem riquezas no Amazonas, no Pará, em Roraima e no Acre e no estado do Amapá. Porém, seus filhos herdeiros não sabem aproveitar. Porém, seus filhos herdeiros não sabem aproveitar. O ouro do Tapajós, muito longe daqui está. O ferro que já surgiu, fugiu pra outro lugar. E as lágrimas da Amazônia continuam a rolar. E as lágrimas da Amazônia continuam a rolar. A Amazônia está chorando, o caboclo tá. E a madeira viajando e fazendo morada pro lado de lá. A Amazônia está chorando, o caboclo tá... Raizeiros e raizeiras, foi muito bom compreender um pouco mais sobre a compensação financeira pela exploração dos recursos naturais, a Cefem, e mais ainda, compartilhar com vocês que estão nos mais diversos territórios amazônicos sobre o uso e democratização da Cefem. O nosso objetivo por aqui, é fazer com que mais assuntos como estes cheguem até vocês. Afinal, conhecimento nunca é demais. E antes de finalizar, gostaríamos de agradecer e destacar a produção deste episódio do podcast Raízes, que teve a contribuição dos nossos militantes do MAM Baixo Amazonas,
o Rômulo Arapiun e a Marclin Guimarães, que compõem o nosso coletivo de comunicação. Valeu, turma, pela participação. Agora sim, a nossa jornada encerra por aqui. Mas não fique triste não, que logo logo nós já estamos chegando por aqui com mais uma temática recheada de conhecimento para vocês. Aproveitem, sigam a nossa página e acompanhem nosso trabalho nas redes sociais. É só procurar por @raizes.podcast. Nós estamos também nas principais plataformas de áudio. É só digitar @podcast Raízes que você encontra a gente. Até logo! A gente não consegue muito falar sem chorar, não. Esse vale aí foi muito ruim pra gente. Pode asfaltar aqui de ouro, destruiu as pessoas, nada importa mais. É muito sofrimento. Nada paga isso, não. A meta é romper o contrato que rompe a barragem. Nós tá pagando o preço, eles que deram mole. Meu povo sofre, corre, bate, apanha, luta e morre. Pra trazer vida de volta não tem desenrola. A lama invadiu, não temos mais nós. Só temos destroços e troços a sós. Eu quero viver, preciso fugir. SOS, socorro, me tire daqui. A ganância da vida me afundou na lama. Esses porcos só querem luxúria e fama. Esses porcos só querem Sodoma e Gomorra. Quanto vale essa vida, vale? Quanto vale essa vida, vale? Quanto vale essa vida? E quanto vale essa vida, vale? Quanto vale essa vida, vale? Quanto vale essa vida, vale? Quanto vale essa vida? E quanto vale essa vida, vale? Não tem como apagar, não. Não tem como não se envolver. Ai de mim, ai de nós, eu tô com saudade de você. Bem-vinda onde tudo acaba em samba, onde criança tem sonho, só que não tem cama. Pátria que pariu, a casa caiu, mas o que sumiu, justiça e vingança. E cê comemora a vida, percebeu que tem sorte. Quanta gente queria ter só o que você pode. Canta pro mundo que o mundo é nosso. Canta pro mundo, não diga que eu não posso. E nada pode nos parar, intolerância eu não tolero. Jovem aqui no Brasil ainda não é levado a sério. E aí eu vou, tu vai, então vem. Nós todos juntos e não tem pra ninguém. É pra quem sabe sonhar. Daqui a pouco o tempo pode acabar. Errar inevitável, papo reto indispensável. Meu combustível, amor, dono da fonte inesgotável. Se quer vir, vem. Se quer ir lá, não precisa me amar nem fazer reverência. Mas olha pra mim, irmão, eu sou a cara da potência. Me respeita pra eu te respeitar. Para de querer se perder pra poder se encontrar. Se a responsa cair, a multa vai ser cara. Vai lidar com o barulho, então tu se prepara. Prepara. Faço o que quiser, e então só terá que responder. Música é nossa missão. Diga só o que deve dizer. É que eu sou tinhoso, tô falando sério. Eu quero mais do que eles têm pra oferecer. Não vou falar de novo, eu não tô de brincadeira. Abraça o papo antes que ele abrace você. Sou filho do Brasil, do povo. Não tenho medo do que está por vir. Lado bom da vivência é que no fim das contas, brother, você sempre sabe quem vai sumir. Não tem como apagar, não. Não tem como devolver. Ai de mim, ai de nós. E aí vai pagar pra ver. Não tem como apagar, não. Não tem como devolver. Ai de mim, ai de nós. E aí vai pagar pra ver. Podcast Raízes, uma produção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, MAM Baixo Tapajós, Amazonas, grupo membro da Coalizão Nós, projeto apoiado pelo programa Vozes pela Ação Climática Justa, numa parceria com WWF Brasil.